Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Amém. Amados, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, número 100. Salmo 100, nós iremos ler esses 5 versículos. Diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos ler novamente agora com toda a igreja a partir do versículo 1. 1, 2, 3 e já. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus atos com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, glória a Deus. Pai, novamente aqui nós estamos orando, Pai, a Tua palavra foi lida, e eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe aqui à toa, mas o Senhor tem uma palavra para nós. Pai, que não venhamos ouvir aquilo que o nosso ego quer ouvir, mas que venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Pai. Porque eu sei que o Senhor não nos trouxe à toa, e o Senhor ministrará a nós, e que venhamos sair daqui cheios, Pai, com a Tua palavra no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, os louvores que foi cantado hoje foram louvores de adoração, de celebração, e é justamente isso que nós iremos falar nessa noite. Iremos falar sobre esse Salmo de número 100. Como é de saber dos irmãos, Salmos, o livro que tem seus 150 capítulos, o maior livro da Bíblia, foi escrito por vários autores. Nós sabemos que muitos deles foram atribuídos ao rei Davi, a saber 73. E não só Davi, mas também os Salmos possuem aí seus mais 7 autores. Muitos podem pensar, nossa, mas não sabia que tinha mais de 2, mais de 3. Mas além de Davi, também há alguns autores de Salmos, como Salomão, como Moisés. Tem Salmos de um homem chamado Emã, outro Salmo de um homem chamado Etã. Tem também Salmos dos filhos de Corá, ou algumas versões dos filhos de Coré. Tem também um salmo de Asaf. Asaf, aquele que meu pai pregou há um tempo atrás. Eu tenho certeza que essa palavra ainda os irmãos lembram. E também, meus irmãos, há salmos, que é um grupo chamado de... Nós não sabemos quem escreveu e quando escreveu. Então, nós temos 7 autores e mais alguns autores que nós não sabemos quem foi e quando foi que escreveu. Mas uma coisa é fato, que esses mais de 7 autores que escrevem esses 150 salmos, essas 150 canções, quando nós lemos esses salmos, nossa fé, nossa alma e nosso espírito é edificado, é renovado, é transformado. Porque foram homens de Deus que escreveram essas canções, que muitas das vezes são canções como esse Salmo 100, que são canções de louvor a Deus, e outros salmos também como salmos de angústia, como salmos de súplica, como uma oração, assim como o Salmo 51, quando Davi comete pecado com Betseba e a sua alma está angustiada, ele começa a falar: Deus, em pecado concedeu a minha mãe, Permita-me estar na tua presença todos os dias da minha vida. Então, nessas 150 canções, por esses homens usados por Deus, a gente vê que há canções de louvor, mas há também canções de súplica. E, meus irmãos, esse Salmo 100, ele entra nessa categoria desses homens que escreveram, ou esse homem que escreveu, que nós não sabemos quem foi e quando foi. Mas ele é um salmo curto, apenas de 5 versículos, mas é um salmo que fala muito no propósito que o autor quis dizer para nós, que é adorar, que é celebrar o Senhor. E ele já começa esse salmo falando: celebrai ou aclamai com o Senhor, com júbilo. Então, meus irmãos, nessa noite, de maneira bem breve e direta, nós vamos entender o propósito do salmista ao escrever esse salmo. Logo no versículo 1 vai dizer assim:
Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. E nessa versão da NVI vai dizer aclamem, e eu procurei o que é aclamar ao Senhor. Por que tem esse A antes da palavra aclamar? Né? São palavras basicamente iguais, mas há uma diferença nelas. Clamar, meus irmãos, é um grito de socorro. Se você for ver durante todos os salmos, em Salmos 18:6 vai dizer: na minha angústia invoquei o Senhor. Sim, clamei ao Senhor Deus. Do seu tempo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Salmos 30, verso 2 vai dizer: ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu me curastes. No versículo 8 ainda do Salmo 30 vai dizer: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Lá no capítulo 138, verso 3 vai dizer: no dia em que clamei, atendeste-me, fortalecendo a minha alma. No Salmos 20, o versículo muito conhecido, verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Se a gente for para os profetas, Oséias capítulo 11, versículo 7 vai dizer: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Então nós vemos aqui que a palavra clamar significa um pedido de socorro. É pedir ajuda, é suplicar por resgate. É chamar a atenção àquilo que você está passando, a sua necessidade. Aclamar, meus irmãos, agora é o mesmo que celebrar, é o mesmo que exultar. Por isso que há versões que dizem, celebrem ao Senhor, exultem ao Senhor. Mas eu gosto da versão NVI que vai dizer, aclamem ao Senhor. Porque enquanto clamar, meus irmãos, é um grito de socorro, é um grito de ajuda. Aclamar ao Senhor é um grito de alegria. Porque, presta atenção nisso, você clama por milagre, você clama por justiça, você clama por uma restauração, você clama por cura. Mas quando você aclama ao Senhor, que é um pedido de alegria, você aclama adorando Ele, você aclama louvando Ele, você aclama a Ele feliz quando você está na presença dEle. Então, meus irmãos, aclamar ao Senhor é gritar de alegria. Enquanto você clama, gritando e pedindo socorro, você aclama adorando o seu santo nome. Há salmos, como eu citei, que você aclama ao Senhor e pede ajuda. Mas também há salmos que nós temos que aclamar ao Senhor, adorar o seu nome com alegria, assim como diz os salmos. Então, já dando início na pregação, no verso 1, vai dizer, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. E a gente vê que nessa parte B vai dizer todos os habitantes da terra, e eu comecei a me questionar, mas como assim todos os habitantes da terra? Porque nem todo mundo é crente, nem todo mundo vai para a igreja. Como assim que o salmista diz com essa certeza que aclame ao Senhor todos os habitantes da terra? Parece que, ele não sabia que nem todo mundo se prostraria diante da presença do Senhor. Mas, meus irmãos, a resposta está em Romanos, capítulo de número 14, verso 11. E aqui eu comecei a me questionar, mas será que todos os habitantes é apenas um grupo específico? Ou o salmista está falando de realmente todos os habitantes? Então eu fui procurar na Bíblia. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no verso 11 do capítulo 14, onde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. O salmista que escreveu esse salmo, ele não conheceu Paulo, ele escreveu há muitos anos antes, até mesmo de Jesus vir. Mas ele, sendo usado pelo mesmo Espírito, declarou que todos os habitantes da terra iriam adorar ao Senhor. E Paulo, quando a gente chega no Novo Testamento, ele declara que todo joelho se dobrará. Meus irmãos, não é algum grupo aqui, não é algum grupo ali, não. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então ele diz, ele profetiza mesmo antes. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. O verso 2, a parte A vai dizer, prestem culto ao Senhor com alegria. E aqui eu me fiz uma pergunta, qual tem sido a nossa motivação ao vir à casa do Senhor? Será que nós temos sido bons atores? Será que nós temos sido bons esquentadores de banco? Será que temos vindo com um propósito? Ou apenas estamos vindo para cumprir a nossa rotina semanal de trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado? Às vezes ir no centro comprar alguma coisa. No domingo a gente se reunir com a família, ter aquele grande almoço e a gente encerra a semana vindo aqui na casa do Senhor e esse ciclo se inicia novamente. Será que nós estamos vindo com um propósito na casa do Senhor? Será que nós estamos vindo apenas para cumprir a nossa agenda? Será que nós temos vindo apenas para receber de Deus?
Será que nós temos vindo gananciosos? Não, eu quero receber de Deus e outro culto eu também quero receber. Mas, meus irmãos, deixa eu ministrar algo para vocês através do Espírito Santo. Nós não estamos aqui porque temos que receber algo. Nós estamos aqui porque nós já recebemos. Jesus morreu por mim e por você na cruz. Ele pagou a sua dívida. Você não tem mais que matar cordeiro porque Ele morreu em seu lugar. Então você já recebeu algo. Você tem vida no Senhor, mas não é qualquer vida. É vida com abundância. É uma vida diferente que nós temos no Senhor. Então nós já recebemos algo. E nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Assim como diz o salmista. Aclame ao Senhor. Então, meus irmãos, quando Jesus ele morre pela vida de cada um de nós, nós recebemos a vida nele. E hoje nós podemos adorar o seu santo nome como livres na sua presença. Então, meus irmãos, é lógico que há momentos que nós iremos vir angustiados, iremos vir com a alma aflita. E nós queremos receber sim uma palavra de Deus, iremos querer receber sim algum consolo do Espírito Santo. Porque isso acontece, nós somos humanos. Mas quando a gente entende que o nosso principal propósito é adorar o Senhor, independente da dificuldade, a gente entende que quando a gente entra aqui, a gente sai diferente, porque nós sentimos a sua presença. Não queremos receber algo só porque nós somos gananciosos, mas nós queremos receber o consolo, nós queremos receber a palavra e a ministração do Senhor para a nossa alma. Então, ao virmos para a igreja, nós temos que saber que nós temos que vir com um propósito, Nós temos que vir com o propósito de saber que Ele tem que ser adorado no nosso meio. A gente tem que saber que o nosso principal propósito é vir adorar só o seu santo nome. A gente presta culto, canta diante dos homens, mas a nossa adoração é do Senhor. Porque eu sei que ninguém aqui é fantasma. Então sim, nós estamos adorando diante de outras pessoas, de homens e mulheres, de jovens e crianças. Mas a nossa adoração tem que ser direcionada ao céu. A nossa adoração, como diz no Antigo Testamento, quando eles faziam um sacrifício, que a nossa adoração suba como um cheiro suave à presença e ao trono do Senhor. Então esse tem que ser o nosso principal propósito ao estar aqui na casa de Deus. É adorar somente ao teu santo nome. Então, meus irmãos, como eu falei na minha oração inicial, eu sei que Deus não nos trouxe aqui à toa. Quando Deus ele começa a ministrar o nosso coração durante o culto, nós entendemos o nosso principal propósito. Eu falo, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor ministrou meu coração, tanto nos louvores, como na palavra devocional, como na palavra de oferta e como na palavra final. Então, meus irmãos, em todos os momentos, se a gente prestar atenção, nós vemos que Deus ministra através das canções, através de testemunhos, a gente vê Deus ministrando ao longo de todo o culto. Basta a gente entender o nosso principal propósito, que é adorar o teu santo nome. Aquilo que a gente não alcança, Deus faz. Aquilo que nós não conseguimos, Deus executa. Aquilo que está fora do controle, Deus coloca no seu devido lugar, declara o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós passamos pelos mesmos problemas que as pessoas que estão lá fora. Mas as pessoas que estão lá fora, os ímpios, eles estão tomando um remédio para dormir e a gente está com sono aqui no culto. Abner, você falou isso, eu não entendi nada. Deixa eu te explicar, meus irmãos. A diferença e a semelhança entre o nosso problema e o problema do ímpio lá fora. Qual que é a semelhança? É que nós estamos passando pelo mesmo problema. Mas qual que é a diferença? É que nós temos um Deus que não nos desampara, um Jesus que cuida de nós e um Espírito Santo que te consola. Então há uma diferença na nossa dificuldade, na dificuldade do ímpio. Pode ser a mesma dificuldade, mas nós temos um Deus que cuida de nós, aquele a qual nós clamamos, Abba, Pai, aquele que está conosco. É por isso, meus irmãos, e só por isso já é motivo de nós aclamarmos ao Senhor, entendendo que aclamar ao Senhor é exultar o teu santo nome. Verso B, meus irmãos, ainda do versículo 2, vai dizer: entre na sua presença com cânticos alegres. E creio que todos aqui gostam de ir a uma festa, né? Gostam de ser convidados aí a um casamento, aí a um almoço. Nós ficamos felizes e ansiosos. Mas e na casa do Senhor? Como tem sido a nossa felicidade de vir aqui? Será que ficamos felizes com o compromisso de ter que vir à casa do Senhor, né? Tanto na semana como nos finais de semana, assim como o nosso presbítero José Maria falou? Nós temos que estar ansiosos para vir adorar os irmãos e todos juntos adorar a Deus. Parece que quando se trata dos compromissos da igreja, nós ficamos desanimados e tratamos de qualquer maneira. Mas quando nós somos convidados aí a uma festa, a um casamento, a gente fica feliz, a gente se prepara, a gente usa o melhor perfume, a gente quer se mostrar o melhor, a gente quer alimentar o nosso ego, estando bem vestido, né, estando bem de postura. Mas parece que quando se trata de nós virmos à casa do Senhor, a gente trata de qualquer jeito e a vida que segue. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós tratamos as coisas do Senhor de qualquer maneira?
Meus irmãos, com a mesma intensidade que nós temos de ir na casa de outras pessoas, de chegar, de cumprimentar, de estar feliz naquele meio, a gente tem que ter essa vontade de vir à casa do Senhor. Porque vir à casa do Senhor, meus irmãos, não pode se tornar uma rotina. Não pode se tornar uma rotina banal. Eu venho na igreja, recarrego minhas energias, passo a semana, descarrego toda e venho aqui carregar novamente as minhas energias. Não, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, aqui a igreja não é uma bateria para que a gente carregue as nossas forças, não. Aqui, meus irmãos, nós temos que vir cheio do Espírito Santo, porque não é cultuar o Senhor só aqui dentro do templo, porque é um versículo que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós, cada um aqui é templo do Espírito Santo, e juntos nós tornamos o corpo de Cristo, a igreja e a noiva do Senhor. Então, como Deus não habita em templos humanos e habita em nossos corações, nós temos que ser crentes, temos que adorar ao Senhor em nossa casa, em nosso serviço e na rua. É isso que o autor quis dizer. Nós temos que ter esse ânimo de adorar ao Senhor. Mesmo quando nós não estamos na igreja, nós temos que ter essa felicidade. Não, domingo tem culto, então eu vou dar o meu melhor, eu vou dar a minha melhor canção, eu vou adorar o seu nome, porque Ele é digno de receber, meus irmãos. A gente se prostra tanto nessas festas que há e nesses compromissos que há, mas aqui dentro da igreja a gente não pode ser diferente. A gente tem que vir e adorar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, com toda a nossa fé e com todo o nosso entendimento. Nós temos que ter esse compromisso, pois aqui na casa do Senhor, meus irmãos, nenhum trabalho é vão. Então, Deus está vendo a sua adoração. Mesmo que você seja uma pessoa tímida, que não levante as mãos, que não dê um glória a Deus alto, Deus ainda assim vê a adoração de seu coração. Independente de como você adore, Deus ainda assim olha para a adoração de seus filhos. Porque cada um aqui tem um jeito, isso que torna uma igreja avivada. Cada um tem seu jeitinho, adora da sua forma, dá glória a Deus da sua forma, né? Outros mais pentecostais, outros mais no seu cantinho. Mas, meus irmãos, mesmo assim, a glória e a honra de Deus não pode ser deixar de adorada. É por isso que nós viemos aqui para adorar o seu santo nome. Independente de como nós adoremos, seja falando alto, seja falando baixo, nós temos que fazer de todo o coração. E isso, meus irmãos, independente da dificuldade. O que eu acho engraçado é que a história de Jó, uma história muito conhecida, ela só é bonita porque nós não passamos por todos aqueles problemas. A história de Jó é bonita porque a gente vê que depois que ele passou por todos os problemas, ele foi restituído 10 vezes mais daquilo que ele tinha. Mas e quando acontece com a gente aquilo que aconteceu com Jó? E se nós começarmos a perder tudo, perder a casa, aqueles que têm filhos, começar a perder seus filhos, começar a perder seus bens, será que nós iremos lembrar daquilo que Jó passou e ter a esperança que Jó tinha de em momento nenhum ele pecar contra o seu Deus? Como eu disse, a história de Jó ela é bonita, porque nós não estamos passando. Mas mesmo assim, o que a gente aprende com Jó é que mesmo em meio à dificuldade, ele adorou ao Senhor. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor mesmo em meio à nossa dificuldade. É por isso que o salmista, ele declara nesses 5 versos que nós temos que clamar ao Senhor com cânticos, apresentar a Ele cânticos de alegria. Então, meus irmãos, independente da dificuldade, você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Como a gente leu aqui, obrigado, Senhor, porque o seu amor é leal e dura para sempre. Obrigado porque mesmo em meio à dificuldade, o Senhor tem sido comigo. Mesmo em meio às aflições, o Senhor não tem me desamparado. E aqui eu repito o que eu falei agora há pouco. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Jesus que não desampara e o Espírito Santo que nos consola. Então, meus irmãos, temer para quê? Se eu tenho um Deus que tudo provê na nossa vida. O verso 3, meus irmãos, na parte A vai nos dizer assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. E aqui eu faço outra pergunta para mim e para todos nessa noite. Será que nós temos noção do Deus que nós servimos? Há um tempo atrás eu comecei a me questionar isso, porque naquilo que eu fui chamado, que era tocar um instrumento ali do Senhor, eu comecei a tocar e eu comecei, a sentir um vazio e eu não entendia de onde vinha esse vazio. Eu simplesmente tocava e parecia que as coisas não melhoravam, parecia que eu estava tocando vazio dentro de mim. Mas há uma canção que nós já cantamos aqui, diz assim, que o nosso louvor não seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. E ainda esse verso dessa canção diz, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as poesias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Quando nós não cumprimos o nosso chamado de adorar a Deus com verdade, nós estamos tendo uma adoração vazia. E é isso que estava acontecendo comigo. Eu comecei a me questionar, que vazio é esse que eu estou sentindo dentro de mim? Então, meus irmãos, eu fechei meus olhos, eu comecei a imaginar o céu e o Senhor.
Porque Paulo mesmo diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido nem ouviu e nem subiu ao coração do homem, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Então nós não conseguimos imaginar a grandeza do Senhor. Nós não conseguimos imaginar nessa nossa mente finita a bondade e misericórdia e o tamanho que o nosso Deus é. Mas mesmo assim eu falei, eu vou tentar imaginar. Eu comecei a imaginar, meus irmãos, assim como diz em Isaías, que os serafins cantando santo, 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 de dia e noite sem parar, e a terra estava cheia da sua glória. Eu comecei a imaginar nesses versículos que diz que o Senhor é santo, que Ele é 3 vezes santo, 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 que diz Apocalipse. Eu comecei a imaginar toda a sua glória, que o céu, as ruas são de ouro, há um rio que corre e flui até o trono de Deus. Eu comecei a imaginar, meu Deus, o Senhor é muito grande. Eu não tenho dimensão para explicar a grandeza do Senhor. Então, meus irmãos, eu comecei a me questionar. E eu comecei a entender que eu não estou adorando qualquer Deus. Eu estou adorando aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não estou adorando qualquer Deus que eu preciso oferecer algo para Ele e chamar a atenção dEle, como me cortar, como assim aqueles profetas de Baal estavam fazendo. Eles se cortavam, eles gritavam, eles faziam qualquer tipo de atenção para chamar a atenção de Deus. Mas, meus irmãos, basta a gente clamar, e aqui eu repito novamente, Abba, Pai. Nós temos um Deus que Ele ouve a nossa oração. Então, nós estamos adorando um Deus que, mesmo Ele sendo grande, Ele é um Deus que está perto de nós. Então, meus irmãos, você não serve a qualquer Deus. Você serve a um Deus que é grande, mas mesmo assim Ele mora dentro de nós. Ele escolheu você para ser templo. Ele escolheu você para ser altar. Então, meus irmãos, saiba que você adora um Deus, que Ele é grande, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, Ele é dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aquele que nós buscamos socorro para os montes. E de onde vem nosso socorro? Nosso socorro vem dos céus. É esse Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, comece a adorar imaginando a grandeza do Senhor na sua vida. Comece a adorar imaginando o poderio dEle, toda a sua grandeza, toda a sua glória. E você vai entender que você não fará mais adoração vazia, mas você será cheio do Espírito Santo e você vai adorar. E você vai declarar que só o Senhor é Deus. Porque enquanto não entendemos a grandeza de Deus, nós vamos viver nessa terra vazios, iremos viver nessa terra de qualquer jeito. Então, meus irmãos, reconheça, assim como o salmista diz, reconheça, sabei que o Senhor é Deus. Quando você tem em mente quem Deus é, você muda a sua adoração, você muda o seu jeito de servir. Você está adorando aquele que é grande, aquele que é maior que todas as coisas, aquele a qual nós fomos feitos, imagem e semelhança. Esse é o nosso Deus. Ainda no verso 3, na parte B, vai nos dizer que Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos de Deus, meus irmãos. Assim como vai dizer lá em Cânticos, capítulo 6, versículo 3. A noiva diz para o seu noivo, eu sou do meu amado é meu. Meus irmãos, nós somos de Deus. E Deus, Ele é o nosso Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. E depois ele fala ainda no versículo 3, que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E aqui vai mais uma pergunta para a nossa ministração essa noite. Será que nós temos sido ovelhas rebeldes ou temos sido ovelhas obedientes? Será que você está fazendo com que o nosso pastor supremo, que é Jesus, te faça repousar, assim como diz em Salmos 23, versículo 2, em pastos verdejantes, e te conduz a águas tranquilas? Ou você está dando trabalho para o nosso pastor supremo, que é Jesus, que ele vai ter que largar os 99 para ir buscar atrás, que ele tem que ir atrás de você, te buscar, porque você cometeu um erro, porque você começou a andar pelo vale da sombra da morte. Que ele tem que te buscar num lugar onde você não deveria estar. Que tipo de ovelhas nós temos sido na presença de Deus? Qual é o nosso papel como ovelhas de seu rebanho? E não é ficar só andando e comendo mato, não, meus irmãos. Ovelha que anda sem líder, anda para qualquer lado, anda para a estrada, e qualquer estrada ali para ela é caminho. Mas nós temos um pastor supremo, que ele vai declarar em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho a seguir, que é o nosso pastor. Nós não temos que nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas assim como Paulo diz, mas seguir para o alvo, que é Cristo. Nós temos que seguir para o alvo, que é o nosso pastor supremo. Quando nós seguimos os passos do nosso pastor, que é Jesus, as estradas que eram tantas se tornam uma só, porque ele mesmo declara que ele é o caminho. Mesmo sabendo que ele é o caminho perfeito, que ele é a verdade absoluta, que ele que nos dá a vida, assim como declara João
14:6. Ainda assim o pecado nos faz querer sair dos caminhos do Senhor. Mas eu vim te lembrar de algo, Isaías 59:1. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então, meus irmãos, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, você pode clamar o nome dele, que ele vai ouvir seu socorro. Já falei isso e repito, nós temos um Deus, nós temos um Jesus e nós temos um Espírito Santo ao nosso lado. Então, novamente eu falo, temer por quê? Se nós temos um Deus que tudo provê na nossa vida. Como rebanho do seu pastoreio, nós temos que seguir as ordens do nosso pastor. Eu poderia fazer uma listagem enorme de motivos que nós temos que seguir os passos de nosso pastor. Motivo que nós temos que seguir as ordens de nosso pastor. E Isaías 55:8-9 vai dizer que os caminhos do Senhor são maiores que o nosso. Eu só vou dar um fato, que é esse, que Isaías declara que os seus caminhos e seus pensamentos são maiores que os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Meus irmãos, basta apenas esse fato para nós entendermos que nós temos que seguir a ordem do nosso pastor supremo. Porque só esse fato já basta saber que o caminho dele é maior, saber que os pensamentos dele são maiores. Enquanto nós vivemos no achismo, achando que qualquer caminho é caminho, achando que os nossos pensamentos irão nos levar às coisas boas, nós temos que entender que o caminho dele é maior e nós temos que seguir o seu caminho. Que os pensamentos dele são maiores e nós temos que seguir os seus pensamentos. Até porque quando nós andamos de qualquer jeito, a gente começa a andar pelo vale da sombra da morte, começamos a andar em estradas onde não deveríamos, mas quando nós seguimos o caminho do Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, quando nós seguimos os seus pensamentos que são maiores que o nosso, a gente vai ver que ainda assim Isaías declara que quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. As águas não nos submergerão. Quando nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, porque o Senhor está conosco. É isso que acontece quando nós andamos nos caminhos do Senhor. Lembra da passagem de quando Pedro ele anda sobre as águas? Ali em Marcos 14? Ou é Mateus 14? Nessas passagens, os dois relatam isso. Que quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele está caminhando em direção a Jesus. Ele está olhando para o caminho que é Jesus. Mas quando ele começa a olhar para o vento, ele começa a afundar. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que imediatamente, na mesma hora, Jesus pegou pela mão e já estava puxando para cima. Então, meus irmãos, a gente vê que nós podemos clamar quando nós estamos afundando na água ao Senhor, que imediatamente Ele vai nos socorrer. É isso que acontece quando nossos caminhos estão nos caminhos do Senhor e os nossos pensamentos nos pensamentos do Senhor. A gente pode começar a afundar, mas a mão dele vai estar estendida sobre a nossa vida. A gente pode começar a ficar perdido e falar, meu Deus do céu, onde eu estou andando, o que eu estou fazendo? Mas quando nós olhamos no fim do túnel, a gente vê a esperança que é o Senhor. Porque o Senhor não é apenas a luz do túnel, no final daquele túnel escuro, mas Ele é a própria esperança que nos ilumina os nossos caminhos quando nós estamos em caminhos escuros. Então, meus irmãos, que não venhamos viver apenas no achismo que estamos caminhando bem, nossa vida espiritual está bem, se nossa vida não está afirmada no Senhor, se a nossa vida não está nos caminhos e nos pensamentos do Senhor. Então, que nessa noite você venha entender que, então, coloque seus caminhos no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Entrega a sua vida, e aqui eu gosto de trocar a palavra caminho por vida. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, meus irmãos. Porque o mesmo Deus que nos ordena aí, é o mesmo Deus que nos dá direcionamento. O mesmo Deus que nos dá ordem, vai, é o mesmo Deus que fala, vai por aqui, vire por aqui. Meus irmãos, é Ele que nos dá o direcionamento. Então, temer por quê? Meus irmãos, o verso 4 vai nos dizer assim: entre por suas portas com ações de graça. E aqui entramos novamente no assunto comentado, como nós temos entrado na casa do Senhor. O salmista tem a resposta: temos que entrar com ações de graça. O que seriam essas ações de graça? Apenas agradecer? Vai muito além das nossas palavras essas ações de graça. Mas diz, meus irmãos, sobre as nossas atitudes. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim: para que em tudo vocês sejam enriquecidos de modo a serem generosos em toda a situação, a qual fez por nossa causa, as pessoas contribuem graças a Deus. Ou seja, meus irmãos, por que nós temos que entrar com ações de graças na casa do Senhor? Da forma da nossa atitude. Primeiro, porque nós temos que ser generosos, temos que ter boa qualidade, temos que ajudar aos outros e tratar bem os irmãos da nossa igreja.
Você glorifica o nome de Deus quando as suas atitudes com os irmãos glorificam o nome dele. Quando você trata bem o outro irmão, você glorifica a Deus. Quando você cumprimenta um outro irmão com amor, você glorifica o nome de Deus. Quando você entra adorando ao Senhor, você glorifica o nome de Deus. A generosidade de Deus, meus irmãos, as nossas atitudes e a nossa generosidade com os irmãos resulta em ações de graças ao Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, ainda no versículo 12, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. 2 Coríntios 9, 12, um versículo depois a qual nós lemos aqui, vai dizer assim: porque esse ministério não apenas supre as necessidades dos santos, mas também resulta em muitas ações de graça para o nosso Deus. Então, primeiro, quando nós somos generosos, quando nós temos boas atitudes, quando nós tratamos bem os nossos irmãos. E segundo, meus irmãos, quando cumprimos o nosso chamado ministerial, quando há um transbordar de gratidão a Deus. Porque ministério, meus irmãos, não é apenas sinônimo de púlpito, não é apenas sinônimo de altar. Então, não só tem um ministério quem vem aqui na frente, pega o microfone, quem canta, quem toca algum instrumento, mas também quem exerce o ministério ali na porta, no estacionamento, ali na mídia da igreja, no som. Então, meus irmãos, quando nós cumprimos o nosso chamado, seja lá fora, seja aqui dentro, nós resultamos em ações de graças a Deus. Você transborda expressões de graças a Deus quando você cumpre o seu chamado de coração e de alma na presença do Senhor. Ainda no verso 4 vai nos dizer, a parte B: e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendiga o seu santo nome. O foco do culto, meus irmãos, nós sabemos, eu já disse essa noite, que não é os homens, mas é Deus. Nós prestamos culto diante dos homens, mas a nossa glória tem que ser de Deus. E nossa glória tem que ser somente uma adoração a Deus. E por que nós temos que bendizer o seu nome? Porque só o seu nome, meus irmãos, o nome do Senhor é um nome que pode curar, que pode restaurar, que pode libertar alguém. É um nome que tem poder, é por isso que nós declaramos o seu nome. E como eu falei, hoje nós louvamos ao Senhor com cultos de celebrações ao Senhor. De celebrar ao Senhor com toda a nossa alma, de adorar ao Senhor. Isso foi ministrado desde o início do culto, e eu vejo só a confirmação de Deus, para nós adorarmos ao Senhor de todo o coração, adorarmos ao seu nome que pode curar alguém. É por isso que nós oramos: Senhor, dê cura às pessoas, Senhor, liberta as pessoas no nome de Jesus, porque nós sabemos que o seu nome tem poder para fazer grandes coisas. No verso 5, meus irmãos, a parte A vai dizer: pois o Senhor é bom. Pois o Senhor é bom. E aqui eu cito uma frase de um grande teólogo do século, de muito tempo atrás, ali do século XIV, século XV, que é João Calvino. Ele diz assim, que tudo de ruim que você vê em mim sou eu mesmo, mas tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Ou seja, meus irmãos, a nossa natureza em si é uma natureza ruim, é uma natureza que só faz coisa errada, que só quer errar, que só quer pecar. E isso não é nada menos, nada mais do que nós mesmos. Mas quando nós agimos com bondade, não é porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Quando nós agimos em forma de gratidão, quando nós agimos com uma forma de boa qualidade para outras pessoas, não é nós mesmos, mas é Cristo em nós. É por isso que nós temos que ser renovados e transformados pela palavra do Senhor. Porque Jesus, ele faz isso, ele transforma as pessoas. Ele amolece aquele que tem coração de pedra, ele amolece aquele que tem um coração duro. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. É por isso que toda a bondade que há em nós, se há bondade, é a bondade que vem do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3,10 vai dizer assim, que não há um justo sequer. Ou seja, meus irmãos, não há ninguém bom o suficiente que iria para o céu só pela sua bondade. Não há uma pessoa santa o suficiente que consegue adorar o Senhor se não fosse apenas o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Então, meus irmãos, nós por nós mesmos não iríamos conseguir, na verdade, ir para o céu, não iríamos conseguir adorar o Senhor como deveríamos. É por isso que a partir de Atos 2, como ali o nosso presbítero José Maria leu, no capítulo 1, versículo 8, que nós seremos revestidos do Espírito Santo. E a partir desse revestimento do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de adorar o Senhor com todo o coração. Essa é a bondade do Senhor para conosco. Porque a nossa ruindade só quer pecar, quer sair da igreja, fica desanimado. Mas quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós adoramos ao Senhor com toda a alegria, com cânticos de júbilo, assim como diz os Salmos. Em Efésios 4,18 vai dizer:
mas revesti-vos do Espírito Santo. Ou em outras versões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, se Paulo diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo, é porque há pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Se ele diz que nós temos que nos revestir do Espírito Santo, é porque há pessoas que não estão revestidas do Espírito Santo. Porque eu acabei de citar que nós somos templo do Espírito Santo, somos. Mas não é porque nós somos templos do Espírito Santo que nós somos cheios do Espírito Santo. Você ser templo do Espírito Santo é uma coisa, mas você ser cheio do Espírito Santo é totalmente outra. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, ok, glória a Deus. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, as suas atitudes melhoram. As suas atitudes começam a melhorar cada vez para melhor e isso é gratificante. Então, meus irmãos, que não venhamos ser apenas templos do Espírito Santo, um templo normal. Não, porque nós podemos ser muito mais daquilo ao qual nós fomos chamados. É por isso que Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo. Se revistam do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós podemos fazer muito mais daquilo que nós fazemos. Nós podemos adorar muito mais daquilo que a gente adora. Nós podemos fazer bem melhor daquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, celebrem e dê o seu melhor na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Então, meus irmãos, é por isso que mesmo nós erramos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, nós temos a oportunidade de pedir perdão para Deus e Ele nos perdoar. Por quê? Porque Ele é bom. Porque, meus irmãos, o que diferencia o pecado de uma pessoa lá fora para o nosso pecado? Se um ladrão mata um inocente, isso é pecado. Mas se nós sairmos aqui do culto e começar a fofocar, também é pecado. E o que diferencia o pecado do outro? É que talvez o pecado desse ladrão, ele sofra mais consequências. E nós, às vezes, só porque falamos mal um do outro, fofocamos, pecamos, talvez não gere tanta consequência assim. Mas um fato é, meus irmãos, que pecado é pecado e Deus não tolera o pecado. Então a consequência dele pode ser pior por ter matado o inocente. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós pedir perdão para Deus. Porque nós sabemos que através da obra de Jesus na cruz nós somos perdoados. E nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, nós sabemos que verdadeiramente, mesmo errando, mesmo pecando, nós podemos pedir perdão para Deus. Nós podemos falar assim, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero cair mais no mesmo erro. Nós sabemos... Eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu sei quem é o Senhor, e o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, pode trazer paz ao meu coração e me perdoar. Então, meus irmãos, entenda quem é o Senhor. Entenda, como diz a parte já do versículo 5, porque Ele é bom. E vai dizer outros salmos, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, cante, ó nações, e a sua benignidade dura para sempre. Então, meus irmãos, entenda que o Senhor é bom. Independente do seu erro, do seu pecado, Ele pode te perdoar. Por isso, meus irmãos, nós declaramos que o Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom. Já indo para o encerramento, meus irmãos, ainda na parte A vai dizer, porque o Senhor é bom. Na parte B vai nos dizer no versículo 5, ainda na parte A quer dizer, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Meus irmãos, se nós que somos ruins, ainda assim com a bondade de Deus, nós lutamos com isso. Ainda assim conseguimos fazer coisas boas para outras pessoas. Imagina o Senhor que não tem pecado e aquele, como eu declarei, que é santo, santo e santo. Imagina o que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Por isso nós declaramos que o Senhor não dá e nem tem amor, mas Ele é o próprio amor. Amar, meus irmãos, não é sentimento, é uma escolha. E mesmo assim, mesmo Deus sabendo dos seus erros, Ele escolheu amar você. É por isso que nós falamos que amar é uma escolha, porque mesmo sabendo de nossos erros e pecados, mesmo sabendo que nós iríamos rejeitar o Senhor, Ele nos escolheu nos amar. Mesmo sabendo que nós teríamos raiva, iremos ficar fazendo coisas erradas, iríamos murmurar, mesmo assim Deus nos escolhe amar. Um versículo que eu gosto de citar é Apocalipse 13:8. Mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Mesmo sabendo que Adão iria pecar, o amor de Deus, a escolha de Deus em amar continuou para sempre. A escolha de Deus em amar Adão, em amar Eva, em amar toda a humanidade que viria depois, toda pecadora. Mesmo assim, o amor de Deus, um amor que transcende as coisas, Ele escolheu mesmo assim amar cada um de nós. É um amor que está além do tempo, meus irmãos. E nós nunca vamos entender isso de fato. A nossa mente finita nunca vai entender o amor de Deus que é infinito. Então, meus irmãos,
Nós podemos falar e falar sobre o amor de Deus, mas nós nunca iremos chegar a uma conclusão e entender de fato o tamanho de seu amor. É difícil compreender um Deus que está além do tempo, para nós que estamos dentro de um tempo. Meus irmãos, é difícil entender um Deus que ele transcende as nações, um Deus que antes mesmo do mundo ser criado, ele já era Deus. Então nossa mente limitada, ainda assim vai ser difícil compreender o tamanho e o real amor de Deus. Mas uma coisa é fato, e isso nós entendemos de praxe, é que ele nos ama, e ele é bom. O verso 5, parte B, vai nos dizer: a sua fidelidade permanece por todas as gerações. 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, por mais que esse mundo jaz no maligno, por mais que esse mundo está na mão do maligno, porque Adão deu a chave desse mundo para Satanás a partir do momento em que ele escolhe comer do fruto no jardim do Éden. Então, de lá para cá, o mundo está na mão do maligno, mas nós temos um conforto que é o Senhor. Em Salmos 90, que é um salmo de Moisés, vai dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que houvesse mundo, o Senhor é Deus. Meus irmãos, passe gerações, passem épocas, passem décadas, mesmo assim o Senhor continua fiel ao teu povo. O mundo pode jazer no maligno, mas nós temos um Deus que é fiel ao teu povo. O mundo, meus irmãos, pode estar perdido. O nosso Brasil, a nossa nação pode estar perdida e corrupta, mas nós temos um Deus que é fiel ao teu povo. Meus irmãos, nós somos seres humanos, nós traímos, nós erramos, nós pecamos, nós mentimos, mas nós temos um Deus que é fiel. A gente erra, mas a gente Deus que é fiel. Nós temos um Deus que é fiel. Você pode fazer birra, mas nós temos um Deus que é fiel. Nós somos infiel muitas das vezes um para com os outros, mas mesmo assim nós temos Deus que permanece fiel. Ele é fiel. A palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Meus irmãos, é Ele mesmo que começa a obra e Ele mesmo é fiel para cumprir. Então a palavra do Senhor para você essa noite é: confia no Senhor, que mesmo em minhas dificuldades, Ele é fiel. Seja nas coisas que você está passando dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no serviço, meus irmãos. Quando você olha para o Senhor, que é seu alvo, Ele é fiel para cumprir a sua obra na sua vida. Pode ser o que for e pode ser o que ser, meus irmãos, o Senhor permanece fiel para a sua obra. O Senhor permanece fiel para o seu povo. E aqui os irmãos fiquem de pé, nós iremos fazer uma oração. E aqui eu já concluo a minha mensagem. Meus irmãos, esse Salmos de número 100 é um salmo que é pequeno, apenas há 5 versículos. Mas é um salmo que nós podemos aprender muito o propósito do Senhor. É um salmo onde nós podemos aprender que nós temos que aclamar ao Senhor, dar um grito de alegria ao Senhor, dar um grito de celebração ao Senhor. Nós entendemos que Ele é bom e a sua fidelidade, o seu amor duram para sempre. Entender que o Senhor está conosco e não nos abandona. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo ministre ao seu coração através desses 5 versículos de Salmo 100. E aqui eu quero fazer uma oração e nós iremos louvar uma canção que diz exatamente isso, de que nós temos que aclamar ao Senhor. Pai, nós a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós sabemos, Pai, que nós podemos pedir ajuda ao Senhor.